Esse vídeo agora vai ensinar como fazer um pão bem parecido com um pão de padaria. O sabor é o mesmo, fica bem gostoso e é fácil de fazer. Vamos lá. Vou fazer numa panela que para mim é mais fácil de trabalhar, não faz tanta sujeira, bagunça muito e é sujeira controlada. Vou colocar 1 kg de farinha de trigo, mas você pode fazer metade da receita, o quanto você quiser. Sempre deixando tudo bem limpo. Para essa quantidade de farinha, eu costumo colocar 20 gramas de fermento biológico. Esse granulado aqui. Tá? Pode ser aquele saquinho que vem com 10, né? Pode usar 2 saquinhos daquele. Pode fazer com menos também se você quiser. Eu prefiro colocar isso aqui. Então eu vou lá e jogo aqui o fermento. E agora a gente vai colocar 1 colher de chá rasa de sal. Não colocar muito sal, porque apesar do pão ser um pão de sal, para ele não ficar muito salgado. Vamos misturar todos os ingredientes secos. Depois de todos os ingredientes secos misturados, a gente vai colocar água, mas tem que ser água fria, tá? De preferência bem fria, não gelada. Não congelada, tá? Mas bem fria, para não ativar o fermento antes da hora. E agora, qual a quantidade de água que a gente vai colocar? Vai gastar mais ou menos assim umas 2 a 3 xícaras de água, 2,5, tá? Mas isso aí a gente vai ver na hora, de acordo com a farinha, de acordo com a absorção, a capacidade de absorção da massa, tá? Então, vou colocar aqui a primeira xícara de água. Coloquei somente 2. E agora eu vou misturando, ainda dentro da panela, certo? Para não fazer bagunça. E de acordo com a necessidade, como eu coloquei só 2 xícaras, né, a gente vai colocar mais. Vai vendo aí como é que vai ficando a massa conforme eu vou mexendo. Essa massa ela fica bem leve, tá? Ela fica bem leve, então não se preocupe que ela vai ficar ótima para trabalhar. É só mexer agora com paciência até que ela se transforme em uma coisa só e se solte da panela. Por enquanto eu não vou colocar a mão na massa, tá? A mão na massa eu só coloco depois que ela já desgrudou da panela. Vou colocar agora mais um pouco de água. Coloquei só a metade. Até agora foram 2,5 xícaras de água. E vamos continuar mexendo até a massa ficar unida. Tá vendo que ela começou agora a ficar granulada, tá vendo? Ou seja, acabo de colocar a outra metade da terceira xícara de água. Agora eu já posso colocar a mão. Vamos lá. Tô sentindo ela bem molhada aqui. No início dá esse desespero, né? Parece que ela não vai juntar. Você fala assim, nossa, tá ficando muito seca. Só que tem umas partes que estão bem molhadas, tá? Então, paciência. Minha maneira de misturar a massa é essa, né? Eu vou empurrando com os polegares e puxando com a ponta dos dedos. Não sei se essa é a técnica mais recomendável, mas essa é a técnica que eu desenvolvi para fazer o meu pão, tá? A massa já está toda misturada, tá vendo? Eu não coloquei mais água e já não tem mais nada solto aqui praticamente, né? A farinha praticamente já está toda umedecida. Bom, eu misturei tudo e a gente percebe que a massa está pesada, certo? Isso significa que falta água. Vou colocar um pouquinho mais de água. Você fala, poxa, a massa acabou, é só isso mesmo? Não. Para ficar com aquele gostinho de padaria, de pão de padaria, a gente tem que colocar mais um ingrediente. Tá? Porque a gente colocou até aqui farinha de trigo, fermento biológico
a água e o sal. E agora a gente vai colocar uma colher de sopa de margarina ou manteiga. E agora vem a parte chata, para quem, igual a mim, tem a mania de estar sempre lavando as mãos, com a mão sempre limpa, né? Porque isso aqui agora vai deixar a mão toda melecada. E vai dar aquele desespero, né, de, puxa vida, a massa desandou, a massa está muito mole. Não, tranquilo, porque daqui a pouco ela vai agregar completamente a massa e vai desaparecer. E a massa vai ficar bem macia, bem leve, do jeito que a gente quer mesmo. Tá? Talvez até a gente tenha que colocar um pouquinho mais de água depois. E agora vamos misturar. O que eu faço? Eu abro aqui, coloco a massa dentro, a manteiga dentro e vou empurrando. Dá uma olhada que ela está sendo amassada aqui dentro, tá vendo? E com o dedo você vai sentindo que ela já vai saindo aqui, ó. Começou a sair aqui. Mas tranquilo, daqui a pouquinho ela vai misturar aqui. E não dá nem para lembrar que tinha manteiga aqui, tanta manteiga solta. Você pode estar pensando assim, nossa, é manteiga demais para essa quantidade de massa, poxa. Mas não é não, né? Pode pensar assim, poxa, acho que vou colocar mais farinha para poder compensar essa quantidade de manteiga que está aqui. Controla seu ímpeto, que não vai ser necessário, tá? E agora eu sinto aqui, ó, que ela já está se juntando, está ficando do jeito que deve ficar mesmo. Tá ficando uma massa homogênea. Nesse momento aqui, ó, em que a massa já está praticamente completa, ó, minha mão praticamente eu já não tenho mais aquela quantidade de manteiga, de margarina que eu tinha. Temos 20 minutos agora. E a manteiga foi totalmente absorvida pela massa. Agora, com 22 minutos, a massa chegou no ponto que eu queria. Ela está pronta para eu tirar de dentro da panela. Repara que eu não vou passar farinha de trigo no balcão. A massa vai ficar tão boa que ela não precisa de farinha de trigo para que a gente sove ela. Ó, vamos ver, ó. Ela está partindo aqui, tá vendo? Então isso aí, para mim, é sinal de que falta água. Não coloque muita água, tá? Vou colocar um pouquinho de água aqui. E do mesmo jeito que eu fiz com a manteiga, dobrar aqui e fazer com que a massa entre e ir apertando aos poucos. Vai molhar a bancada? Vai molhar a bancada, porque daqui a pouquinho ela vai sair igualzinho como aconteceu com a manteiga. Mas tranquilo, é mesmo processo que a gente fez com a manteiga. É fazer com que ela seja, a água seja incorporada à massa. Ainda não vou começar o processo de sova, para mim ainda falta água. Então vou colocar um pouquinho mais de água. Outra vez. Vou colocar um pouquinho mais de água, a massa ainda não está do jeito que eu quero. E outra vez mais, começa a sair água pelos lados. E você vai dizer assim, puxa, agora o Ed estragou a massa. Que eu sei que eu não estraguei a massa e que não vai ser necessário colocar mais farinha. Olha como é que eu faço aqui, ó. Eu vou empurrando ela para dentro e trazendo as pontas, olha. E ela vai juntando. Isso ainda não é sovada. Até agora a gente só tem a quantidade exata do que foi usado de farinha, de manteiga, de fermento e de sal. A água só no final que a gente vai saber. Aqui usei 4 xícaras de água.
Aí vou empurrando aqui no centro outra vez, ó, para ir juntando. Eu não coloquei o resto todo da água, porque eu fiquei com medo de desandar assim. A massa estava quase boa. E eu já deixei ela toda melequenta outra vez. Tranquilo. A farinha vai absorver tudo isso e vai deixar a bancada limpa, tranquila. Olha aí, estamos chegando. Pronto, ela já está como eu queria. Lógico que se você quiser o pão um pouquinho mais pesado, eu gosto do pão leve. Você não coloca tanta água. Olha aí a massa ficando do jeito que eu quero. Eu acho que agora eu não vou colocar mais água não. Para mim ela agora está no ponto que eu quero. Agora é só amassar a massa, só sovar. E aí como é que eu solvo? Eu solvo do jeito que eu aprendi com o cara do pão caseiro, do homem pão caseiro. Ele faz uma bola, com a ponta dos dedos da mão esquerda ele segura ela aqui e com a palma ele empurra ela para frente. Volta dobrando, 90 graus com a dobra para cima e do mesmo jeito. Beleza? Eu faço isso por 10 minutos. Com o tempo vai se tornando automático, vai sendo mais rápido. Mas isso aqui é importantíssimo. Quanto mais tempo você sovar, mais macio o seu pão vai ficar, tá? E melhor incorporado também os ingredientes, né? Pronto, foram 10 minutos sovando. Pode ver como é que a massa ficou aqui. Tá? Foram 10 minutos, agora eu faço uma bola. E vou colocar de volta na panela para que ela cresça. Vou tapar com um pano de prato e deixar descansando. Agora vamos ver como é que ficou o pão. Olha só como é que tá a massa. Encheu, né? Lembra como é que tava, né? Vou botar aqui também junto a outra foto para você ver. Aqui que eu faço, ó. Eu vou descolando aqui da panela sem nem colocar a mão. Vê que tá solta, eu vou vir aqui. Olha o tamanho dessa massa. Nesse meio tempo que eu tava com ela fermentando, eu deveria ter passado já margarina. Eu vou cortando ela metade por metade. Lógico que você corta na quantidade que você quiser, tá? Eu cortei aqui essa metade em 8, na outra eu vou cortar igual também. Bom, com esse triângulo aqui que eu fiz, o que eu faço? Eu agora abro ele com a ponta dos dedos, tá? Sem apertar muito a massa. Vê que ficou assim meio que um morrinho aqui no meio, né? Pongo isso aqui para dentro e vou empurrando para frente, né? Para trás ali, pro outro lado, de forma que ele vai esticando a massa, deixando ela bem esticadinha. E faça isso com todos os outros sets, tá? No final, para a massa ficar toda direitinho, você dá uma mexida nela aqui, tá? Para que ela fique mais bonitinha, mais uniforme, tá bom? Agora com a primeira parte pronta, eu vou tapar de novo com um pano de prato e vou deixar descansando por mais 1 hora.
Essa outra metade aqui eu vou fazer ele em bolinhas. E no final eu faço isso aqui, ó, com a mão aberta em concha, sem encostar muito na massa, vou girando aqui e ele vai fazendo a bolinha embaixo. Aí, fica legal, né? Agora com as bolinhas já feitas, eu vou tampar também e deixar as duas massas por 1 hora descansando para a segunda fermentação. Acabo de tirar o pano da primeira bandeja. Olha aí como ele cresceu. Lembra que eles estavam separados? Se juntaram todos, ó, praticamente todos. Esse aqui do meio aqui não. Deixar secar um pouquinho aqui para poder fazer o corte legal. Faltando mais ou menos uns 15 minutos para botar o pão no forno, eu liguei ele na temperatura máxima, que aqui é 250 graus. E aí vamos esperar até ele ficar numa temperatura legal para poder colocar o pão. Vou medindo aqui para ver se o pano está sequinho, já está seco, vou fazer o corte. Pouco antes de colocar no forno, borrifar um pouco de água para gerar o vapor. Esse vapor vai fazer com que ele fique com casca crocante. E já saiu agora a primeira leva. Eu tirei eles assim, não muito dourados, porque eu não gosto dele mais dourado que isso. Vou cortar aqui o primeiro, vamos ver como é que fica, né? Ó. Que delícia. E aí tá a segunda leva, a segunda bandeja. Parece que eu coloquei alguma coisa em cima, mas não botei nada não. É somente a água mesmo.